como o nosso moderador disse, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, adiante. Ele escreve a sua última carta ao jovem discípulo Timóteo Paulo. Paulo escreve a Timóteo na sua última prisão, na cidade de Roma. Ali, escreve-lhe essa carta para lhe advertir. Muito antes do seu martírio, Paulo escreve a Timóteo essa carta. Escreve a Timóteo para exortar a fiel passagem do legado. O legado que significa a comunicação, que significa a partilha conforme a santa palavra entre os homens, com vista a existir uma formação de qualidade. Paulo opta pelo Timóteo porque ele sabia que Timóteo já tinha bases cristãs. Timóteo já tinha uma educação cristã a partir da sua avó e da sua mãe, Lloyd e Eunice. Já sabia, já tinha a ideia de levar uma vida cristã. Por isso, Paulo exorta-lhe, passando o legado de como partilhar conforme a santa palavra entre os membros, com vista a existir uma formação de qualidade. A educação cristã no programa elaborado orienta-nos a falar do papel da educação cristã na formação integral do homem. O papel da educação cristã na formação integral do homem. Esse é o nosso tema. O papel da educação cristã na formação integral do homem. Podemos repetir? O papel da educação cristã na formação integral do homem. Outra vez? O papel da educação cristã na formação integral do homem. O que é a educação cristã e o que é a formação integral do homem? Em primeiro lugar, a educação cristã é o desenvolvimento da pessoa e de seus dons naturais à luz da perspectiva cristã da vida, na realidade do mundo e do homem que tem Cristo como mestre e educador. A educação cristã é o desenvolvimento de uma pessoa juntamente com os seus dons naturais. A pessoa, ao longo do tempo, desenvolve-se pelo que vai vendo, pelo que vai ouvindo, pelo que vai lendo, mas é necessário que seus dons naturais também se desenvolvam em conjunto com ele para se tornar aquela pessoa completa. O seu objetivo é de estimular as pessoas a uma compreensão do mundo na perspectiva da vontade de Deus. Ou melhor, a educação cristã tem um objetivo ou visa o aperfeiçoamento do homem. Meu moderador, vamos no capítulo 3, no mesmo sítio. 2 Timóteo 3, 16. A educação cristã aperfeiçoa o homem. 2 Timóteo 3, 16, faz favor. 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Este é o grande objetivo. Toda a
Escritura divinamente inspirada é proveitosa. É proveitosa para quê? Em primeiro lugar, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Escritura divinamente inspirada faz isso para conosco. Vai nos ensinar como quiser e como puder. Vai nos instruir como quiser e como puder. Vai nos corrigir. Corrigir. O corrigir da Bíblia. Não o nosso corrigir humano. Que às vezes você, ao corrigir, vai lesar o corrigido. Você, ao endireitar, vai lesar a pessoa que quer orientar. Ao ensinar, vai lesar a pessoa que quer ensinar. Não. Muitos de nós dizemos não sermos educadores cristãos. Tão somente ao assumirmos esta posição, assumimos o que se diz terra a terra e fugimos com a nádega à seringa. Nós sabemos que a seringa, Deus preparou um lugar específico onde a seringa e o seu medicamento vão para o bem-estar humano. Nós às vezes fugimos, queremos fugir desta realidade, o que não é. Pois, ser educador cristão é ser retransmissor da Santa Palavra. Ser educador cristão é ser retransmissor da Santa Palavra aos demais. É dar à pessoa os conhecimentos de base sobre a vida espiritual. Retransmissor. Nós recebemos de Deus a transmissão da palavra. A nossa vez, retransmitimos aos outros, porque os outros não podem estar nas trevas, os outros não podem estar na escuridão, os outros não podem andar como quiserem, pois que precisamos de uma ordem para seguirmos, para podermos pertencer à família educada, à família dos cristãos, à família dos cristãos moralizados, educados, aqueles que levam o ensino ao outro. Logo, todos nós somos educadores. Passamos o recado a cada um, a cada um, a cada um, a cada um. O que eu recebi vou retransmitir, passar fielmente, passar o que eu recebi para com o outro. Esta obrigação é bíblica, pelo que Provérbios também nos diz, no Filho 22:6, Provérbios 22:6, Provérbios 22:6. Instruir um menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir, ensinar, mostrar, falar à criança. A educação cristã começa na minha casa. A educação cristã começa no meu lar. A educação cristã faz-se na minha casa. Quem faz? Sou eu. A Bíblia diz instruir o menino, ensinar o menino, mostrar o menino no caminho em que deve andar. Este mundo aberto, este mundo conspurcado de veneno de males, este mundo metido na distração, instruir o menino. O menino deve começar a ouvir. O menino deve começar a partir do seu pai, a partir da sua mãe, a partir de quem lhe tutela, para ganhar aquela educação cristã, aquela que ele vai levando. Muitos manos pela rua vão andando dispersos, vão correndo
ele ouviu a palavra desde criança. Ele ouviu falar da correção de Deus. O judeu faz isso, e muito bem. Elabora e utiliza manuais como o Talmud, para ensinar a criança desde a tenra idade. O judeu tem os seus compêndios de orientação, os seus compêndios de ensino, os seus manuais de ensino da criança. A partir de bebezinho, vai mostrando, vai ensinando, doseado, um ensino doseado a partir da idade. A criança judia aprende primeiro a falar mamã, a falar papá, mas a par destas duas palavras vem a terceira pessoa, a terceira palavra que é Eloi. Eloi significa Deus. Pelo quê? A criança judia, desde criancinha, desde a tenra idade, tem em imagem o nome de Deus. Quer dizer, diante dele tem um ídolo e a esse ídolo ela deve vergar. Diante deste ídolo, ele deve vergar para depois seguir a sua vida. Vamos todos sair daqui, pais, mães, jovens, sabendo que somos todos nós educadores cristãos. Porque essa educação começa na nossa casa. Porque essa educação começa na nossa criança pequena. Porque essa educação começa conosco. Vamos levando até adiante. Educadores cristãos. Em segundo lugar, vamos refletir sobre a segunda parte do nosso tema, que é a formação integral. O que é a formação integral? Formação integral significa íntegro, quer dizer direitinho, sem curvas, nem contracurvas, como quis ver a trajetória de Josué. Deus quis ver Josué andar em linha reta, em linha direta, porque nós encontramos no livro de Josué também, Josué 1:7. Em Josué 1:7 que diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus quer nos ver direitinhos, para se poder levar uma vida íntegra. Na minha província, lá em cima, lá no norte, os moradores de lá, da área do Belize, têm dito que, tem lá muitos rios grandes, mas pelo menos ouço dizer que o rio Luali tem muitas curvas e contracurvas, porque não teve quem pudesse endireitar a sua caminhada. Porque não teve quem pudesse endireitar. Para nós homens, a educação cristã ajuda o homem a andar direitinho, sem curvas ou sem muitas curvas. O nosso apóstolo Paulo, o nosso educador cristão por excelência, disse na matéria da integridade o seguinte: a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 23, diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Continua o Paulo a querer falar da retidão, da irrepreensibilidade. Segundo Paulo, a integridade envolve 3 áreas: o corpo, a alma e o espírito. O espírito tem a ver da relação com Deus. Podemos encontrar isso em Provérbios 1:7. A relação com Deus, você próprio, a sua relação com Deus, quanto à alma espiritual. Enquanto o corpo tem a ver na relação consigo mesmo, você próprio, a sua relação com o está. Enquanto a alma é a relação ao próximo, conforme lemos em Lucas 6:16, devemos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa é a integridade. Abrange essas 3 áreas: o corpo, a alma e o espírito, para poder ser vivo. Então, meus irmãos, até cá, tem sabido cumprir a sua missão educadora? Deus meteu-te aí para educar a partir de Jesus. Educa-se a si mesmo para saber educar o teu filho. O teu filho também vai ser um retransmissor da educação ao outro. Aquele também vai ser outro retransmissor da educação ao outro. Assim vamos passando de filhos para pais, pais, netos e tudo mais. Mostrar a vida que devemos levar. Mostrar o caminho do Senhor. Mostrar a vida que Deus quer que levemos neste mundo. Os cultos domésticos, meus irmãos, funcionam nas nossas casas? Não é só domingo que podemos cultuar. Devemos cultuar ao longo da semana. E muito menos ao longo da semana nas nossas casas, aquilo que é o culto doméstico. Em muitas das nossas casas esse culto não funciona. Porque é o trabalho de manhã até a noite, porque a mãe vai, não sei o que, até aqui, porque os filhos estão não sei o que, não sei o que. Deus quer disciplinar as nossas casas, dar a melhor educação cristã para que saiamos bem neste mundo de mãos. O seu falar edifica ou destrói o próximo? Muitos de nós abrem sua boca para lhe ver, abrem sua boca para lhe compreender, mas estamos aqui. O nosso linguajar tem de ser aquele construtivo, aquele educativo, aquele moralista. O nosso ser tem de ser um ser exemplar. Saiba, ser um bom membro da educação cristã no lar, na vizinhança e em todo lugar onde o Senhor te levar a viver. Edifique os homens espiritualmente, espiritual, moral e socialmente. Deus está aí ao nosso lado, Deus está aí a nosso favor para nos dar força. A vontade é de que sejamos educadores cristãos feitos para nós e feitos para os outros. Que Deus digne em abençoar esta palavra de hoje. Amém. Amém.